Boa noite a todos e todas, graça e paz de Jesus. Você, sua casa, sua família, você que está aqui, você que está aí, do outro lado da tela, né? Bom estar aqui, Tércio, bom estar de volta, depois de um tempo sumido daqui, né? E de fato os últimos meses foram bem corridos, e especialmente o mês de julho eu passei quase todo fora no Pará. Eu trouxe um vídeo que vai ser o início aqui da nossa conversa. Do dia 8 até o dia 25 eu estive no Pará, né? E foram 18 dias ali para uma experiência nova para mim, né? Nós temos muitas igrejas da Vineyard lá no Pará, mas tem um trabalho muito específico que chama Projeto Sorriso, Semear Sorrisos. Projeto Semear Sorrisos. É um projeto que acontece por cerca já de 8, 9 anos. Um pastor de Brasília, com a sua esposa, que é dentista, os dois são aposentados, ele é engenheiro, ela é dentista, e eles começaram esse trabalho com a população ribeirinha. E eu sempre ouvi falar desse trabalho, pelo menos desde, acho que 2012, eu escuto falar desse trabalho. E esse ano eles me convidaram para ir. Então eu estava esperando o convite para estar lá com eles, né? E aí o pastor de Itaperuçu, junto com o pastor de Brasília, me chamaram. E aí nós fomos, né? E eu fui com muita expectativa por aquilo que eu poderia vivenciar ali. E de fato foi uma experiência inesquecível, né? Eu quero, antes da gente ver o vídeo, eu quero ler para você o texto que vai ser também o nosso ponto de partida aqui. Salmo de número 82. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. E nós vamos falar a respeito de justiça, mas não da justiça terrena em si, mas especialmente da justiça de Deus, e especialmente como nós, filhos e filhas de Deus, podemos nos comprometer com a justiça de Deus na terra. E quando nós olhamos para o texto sagrado, para as escrituras sagradas, toda a Bíblia fala sobre justiça. Um pastor amigo meu costuma dizer que o Deus da Bíblia ama a justiça, pratica a justiça e exige que o seu povo lute por justiça. Porque de capa a capa nós vemos Deus alertando sobre o seu caráter de um Deus que é justo e de um Deus que age em justiça e que espera que o seu povo pratique justiça. E o Salmo de número 82, a partir do verso 1, diz o seguinte: Deus preside a assembleia dos céus, no meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento. 2 pontos. Aqui vai começar o julgamento, a sentença de Deus. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Deus perguntando aqui. Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, e aqui deuses com D minúsculo. São todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Eu quero que a gente assista ao vídeo, que é um resumo, um vídeo de 4 minutos e pouquinho, algumas cenas do que aconteceu ali, né, desses atendimentos do Pará.
Semear o sorriso, ensinar o cuidado, cultivar o afeto, colher a esperança. Ouve o que nós clamamos, o que nós mais desejamos, ver teu rei. Semear a alegria, cuidar do que sofre, cultivar o amor, colher a justiça. Lembra-te dos esquecidos, deixa o reino vir. Semear a saúde, cuidar de quem sente dor, cultivar a generosidade, colher a dignidade. As crianças são deixadas, multidões abandonadas. Semear o respeito, cuidar dos que estão tristes, cultivar a empatia, colher a transformação. Se perdendo, teus valores esquecendo, estende a tua mão, nos ajuda a encher. Não há maior importância entre o que semeia e aquele que colhe. Aliás, semear algo não traz consigo garantia nenhuma de que quem tenha jogado as sementes verão a colheita se realizar. Diz a Bíblia Sagrada que um pode ter plantado, outro pode regar, mas que o crescimento é dado por Deus, e é também Ele que envia trabalhadores para a colheita. Nem sempre os que outrora semearam, mas sempre os que se dispõem ao serviço, independente de sua etapa. No entanto, semear é um passo de fé, coragem e comprometimento com o futuro. Quem semeia está confiante na colheita vindoura. Corajosamente se dedica em cuidar do que foi plantado e está comprometido com o cultivo até que o fruto surja, mesmo que o semeador não venha a colher de sua própria plantação. Ele está engajado em ver os frutos entortarem os galhos das árvores, que fora anteriormente uma pequena e frágil semente. Nos ajuda a enxergar. Mas o que haverá de colher quem sorriso semear? Nos ajuda a enxergar. Qual será o fruto dessa nova plantação? Semear sorriso é anunciar que o reino de Deus chegou, trazendo consigo uma demonstração física e exterior de um amor que faz sorrir primeiro o coração e a alma. Esse mundo tão distante faz-nos ver. Semear sorriso é a certeza de que em meio a tanta dor surgirá com a colheita um novo riso. Uma nova voz, um novo dom, uma nova vida, um novo fruto Ouve o que nós clamamos, o que nós de fé, esperança, amor e justiça. salva quem está perdido. Lembra-te dos esquecidos. Deixa Semear é preciso. os ajuda a Então, vamos todos juntos semear muitos novos sorrisos. Números, né, que estão ali. 547 crianças foram atendidas em 10 dias de navegação pelo rio Tapajós. O rio Tapajós é um rio gigantesco, né? Nós atendemos mais ou menos 45 comunidades ribeirinhas, né? Porque nós paramos cada dia em uma comunidade, foram 10 dias, e aí eram comunidades estratégicas
que se deslocavam até essa comunidade central, né? Então, nós parávamos em uma, aí vinham outras 3, 4, 5 comunidades para aquela comunidade ribeirinha que nós estávamos. E era muita criança, era muita carência, era muita necessidade. Sobretudo, era muita injustiça. Porque quando nós olhamos para crianças, eu vi, conversei com pais, com mães, com líderes comunitários, né, porque eles têm o que eles chamam lá de agente comunitário de saúde. Esse agente comunitário de saúde é alguém da própria comunidade ribeirinha que é um funcionário da prefeitura. Foi feito um concurso público e se estabeleceu um agente em cada uma dessas comunidades e essa pessoa é o grande porta-voz de toda a comunidade. Então todo mundo recorre ao agente comunitário para suas questões, especialmente de saúde, que é a área dele. Gente, tinha crianças ali de 12 anos que nunca tinham ido para o dentista. Tinha crianças de 6 anos de idade que já tinham perdido os seus dentes permanentes. Tem noção? Obrigado. O dente permanente, ele nasce, ele surge mais ou menos nessa idade, de 5 a 6 anos ali. E tinha crianças que já tinham perdido esses dentes. É um sinal muito claro de injustiça. E esse trabalho me impactou demais, porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus. O Evangelho são as boas novas de Deus ao povo, que é dele, pelo qual ele se entrega na cruz como Cristo. O Evangelho é essa boa notícia. E o que é a boa notícia para uma criança que está perdendo todos os seus dentes, que está com dor de dente? Qual a boa notícia para ela possível? Qual a boa notícia para famílias inteiras que vivem sem energia elétrica em pleno ano de 2022? É assustador o que nós presenciamos ali. Eu saía para visitar as comunidades, eu fui justamente convidado para primeiro ajudar ali no suporte de manutenção, né, ajudar a montar os consultórios. Nós montamos, acho que se eu não me engano, 7 consultórios odontológicos dentro de um navio. Então é muito complexo. Eu sou péssimo em montar qualquer coisa, né? O Tércio vive me ajudando, o Daniel já foi me ajudar em casa, o Marcelo que não está aí também, porque, cara, eu não sei fazer nada, não sei, eu sei trocar lâmpada, faço bem, mas eu compenso porque eu cozinho, então eu faço a comida para compensar esse outro lado que eu não sei fazer. Mas eu sou péssimo nisso e o pastor, meu amigo lá, Admir, de Itaperuçu, falou, não, quero que você vai como Oreia, né? A gente brincava que tem o CRO dos dentistas, né? Conselho Regional de Odontologia, e nós tínhamos o nosso próprio CRO, que era o Conselho Regional dos Oreia. Eu estava lá integrando essa equipe. Mas eu fui também com a missão de registrar esses momentos. Então, o vídeo que vocês viram foram imagens que eu fiz, a edição fui eu que fiz, ali o texto e a voz é minha também, porque era necessário registrar, documentar o que estava acontecendo ali, primeiro, para que nós pudéssemos testemunhar que o reino de Deus está chegando para os ribeirinhos. Amém? Segundo, para que o projeto pudesse procurar novos parceiros também com esse material de divulgação. Então eu fui para isso. E por ter ido por isso, eu fui conversando com muitas pessoas da comunidade, entrevistando pais, entrevistando líderes comunitários, entrevistando mães, entrevistando voluntários que estavam participando do projeto. Tinha dentista do Rio de Janeiro, tinha dentista de Brasília, tinha uma dentista de 73 anos de idade. Qual a idade para você se lançar na missão? 73 anos de idade. Ela estava indo lá, fechando o consultório dela em Brasília e se dedicando por 12 dias aos ribeirinhos. Então, agora eles estão, uma outra equipe foi para Altamira, no Pará, para atender outra comunidade. E quando eu falo foi para Altamira, parece que é simples, né? Mas de Santarém para Altamira são 12 horas de carro. É tudo muito longe, né? O meu voo fez uma escala em Belém, de Belém para Santarém, de avião, dá 2 horas. Pensa, a distância do lugar. O Pará é muito grande. Então eles estavam atendendo até ontem em Altamira
E dia 8 eles começam a atender numa outra comunidade ribeirinha, que é a base do projeto, que chama a Comunidade do Cajutuba. E ali eles vão atender adultos. E eles vão atender adultos, inclusive, fornecendo próteses. Já foi ver quanto é o preço de uma prótese? Então, tudo isso de graça para aqueles que estão precisando. Por quê? Pessoas que entenderam que há uma necessidade que Deus nos ensina, que é, versículo 3 do Salmo 82, façam justiça. Façam justiça. Lutem por justiça, porque o Deus da Bíblia é o Deus que ama a justiça, pratica a justiça e exige que o teu povo também pratique justiça. Essa é a perspectiva bíblica o tempo todo. O convite para que nós, eu e você, cristãos, nos dediquemos em cuidar daqueles que mais sofrem. E eu sei que dizer isso, hoje em dia, é muito complicado. Porque muita gente entende isso hoje como bandeira política, do lado A, do lado B, mas não é. Muito antes de qualquer filósofo, o salmista disse, o profeta Amós disse, o profeta Miqueias disse, isso não é pauta política, isso é pauta bíblica do reino de Deus. O cuidado com aquele que sofre é uma ordenança bíblica. E Jesus vai nos ensinar que quando nós fazemos isso àqueles que sofrem, é a Ele que nós fazemos. Então, o convite de Deus para nós, e a minha mensagem para vocês nessa noite, é de encorajamento, é de desafio, é de confronto para mim, porque eu fui profundamente confrontado. A minha fé foi confrontada nesses dias, a minha espiritualidade foi confrontada, a minha teologia foi confrontada. Como é que se faz teologia? Como é que eu argumento teologia para um pai que não tem um hospital para levar o filho? Que viu o seu próprio pai falecer porque começou a passar mal até que conseguiu sinal de telefone para ligar na prefeitura e a prefeitura conseguiu mandar uma lancha. Isso passou 10 horas até que a lancha chegasse. Isso é a rotina, é o dia a dia dessas pessoas afastadas, né? Eu ouvi de um líder comunitário, né? Ele me perguntou assim, fala para mim, pastor, como é a vida na sua cidade? E aí eu disse para ele, a internet é assim, a escola é assim, tem asfalto. Asfalto? Como assim tem asfalto? Né? As pessoas usam carro, elas usam ônibus. E ele falou assim, com os olhos cheios d'água, ele falou para mim, olha, a gente vive num país diferente, a gente não vive no mesmo Brasil. Isso que você está me falando não é o meu país. Então como é que eu falo de teologia? Como é que eu falo sobre lados políticos? Há uma necessidade maior do que isso, que é a justiça do reino de Deus sendo estabelecida para todas as pessoas. O reino de Deus é um reino de justiça. E na Bíblia, Deus tem lado. Sabia disso? Pode procurar, pode ler. A Bíblia e presbiteriano que gosta muito de ler a Bíblia, né? Deus tem lado. E Deus está do lado do pobre. Deus está do lado do marginalizado. Deus está do lado do esquecido. Deus está do lado daquele que é espancado na rua. Deus está do lado daquele que sofre. Deus está do lado daquele que chora. Deus está do lado daquele que é esquecido. Pelo governo, pela igreja. Deus está do lado dessas pessoas. E isso não é filosofia, ideologia, isso é a mensagem do reino. E quando nós chegamos numa comunidade como essa, nós percebemos pessoas que vivem, como eu disse, em 2022, sem energia elétrica, sem água, sem esgoto, sem banheiro. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta para as famílias carentes da cidade de Sumaré? E eu sei que vocês têm dado respostas. Eu converso com o Tess muito antes de eu vir para cá. Eu sei das respostas que vocês têm dado.
Mas, para além da nossa resposta institucional, para além da nossa resposta organizada como CNPJ, igreja, qual é a nossa resposta como pessoa física, como indivíduo, como discípulo, como discípula? Fora do templo, fora do CNPJ, fora da arrecadação, quais são as possibilidades de resposta que um seguidor e uma seguidora de Jesus tem para dar diante das injustiças que o nosso povo vive? A mensagem do reino de Deus é uma mensagem de amor, de paz e de justiça. Quando nós vamos para o livro de Provérbios, então primeiro, o convite de Deus para nós a ordem de Deus para nós é: façam justiça, libertem o pobre, deem voz a ele. E o sábio vai dizer, provérbio de número 31, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: fale em favor daqueles que não podem se defender. Falem em favor daqueles que não podem se defender. É a Bíblia que eu estou lendo. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que eles recebam justiça. Fale em favor daqueles que não têm voz. Uma das pessoas que eu entrevistei, ela disse assim: eu quero muito que a minha voz chegue em algum lugar. Você vai pôr onde esse vídeo aí? Não, eu falei, eu vou editar, a gente vai divulgar nas redes sociais do projeto, dos voluntários. Eu preciso que minha voz seja ouvida. Porque a sensação que eu tenho, disse essa pessoa para mim, é de que eu sou um ninguém, eu sou um nada e ninguém me ouve, ninguém sabe que eu existo. Aliás, só lembram que eu estou aqui nessas épocas eleitorais, quando vem pedir voto. E aí é todo mundo que vem. Mas fora isso, ei, alguém me escuta? Alguém escuta o meu grito de socorro? E o sábio vai dizer: falem em favor dessas pessoas. Exercitem a sua capacidade de verbalizar que há pessoas sofrendo na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Há pessoas sofrendo. É inacreditável a gente ver pessoas que sobrevivem com uma renda de R$400 para uma família de 8, 10 pessoas. E elas precisam se deslocar até o banco para sacar esse dinheiro. Ah, mas eu também vou até o banco. Mas tem um banco em cada esquina da nossa cidade. Essas pessoas, elas gastam R$100 para pegar um barco, que é como se fosse um ônibus para nós aqui. 100 para ir, 100 para voltar, 20 para comer lá, já foi mais da metade do dinheiro. E o restante, R$180 para comprar comida e remédio. Quem é que vive com isso? Famílias inteiras com uma escova de dente. Eu ouvi esses relatos dos voluntários que estão há mais tempo no projeto. 5, 6, 7 pessoas, uma escova de dente. Por que a criança com 6 anos já perdeu os dentes permanentes que acabou de nascer? Porque a prioridade é do adulto. Os adultos olham para as crianças e falam: não, vai cair e vai nascer de novo. Só que vai cair no dente e eles nem percebem que já caiu até o permanente. Qual é a boa notícia para essas pessoas? Qual é a boa notícia para aquela pessoa que você encontra na rua? Para o seu vizinho? Que roupa o Evangelho tem para o seu vizinho? Que roupa, quais as vestimentas do Evangelho para quem está no sinal pedindo dinheiro? Quais são as roupas? Que aparência tem esse Evangelho? O Evangelho é boa notícia de Deus. E qual é a boa notícia? Quais são as boas notícias que nós temos para oferecer? Nesse mundo injusto, nesse mundo caído, nesse mundo que cada vez mais nós somos atropelados por notícias assustadoras. Eu preguei aqui, uma das últimas vezes acho que a última vez que eu preguei sobre tempos de crise. Como é que nós nos comportamos em tempos de crise?
Uma das formas que nós nos comportamos é anunciando as boas novas do reino, porque as boas novas do reino trazem esperança. Quando os pais daquelas crianças viam, vocês viram ali uma foto de uma criança com o dente todo apodrecido. Aquela criança não tinha 3 anos. A minha filha tem a idade daquela criança. Quando aquela criança sai do consultório e se encontra com os pais choram. Por quê? Houve-se um toque de esperança. A esperança do Evangelho, a boa nova do Evangelho, se vestiu e se apresentou diante dos próprios olhos daqueles pais. Surge esperança, nasce um novo tempo, nasce uma expectativa que outrora já não existia mais. Por quê? Porque houve aqueles que defenderam essas pessoas. Espera aí, me disseram que lá nos ribeirinhos as crianças não têm tratamento dentário. Espera aí, é isso mesmo? Não, vamos lá, vamos dar voz, vamos fazer justiça, vamos estabelecer um novo sistema. E qual é o sistema? Reino de Deus. Reino de Deus. Boas novas aos pobres, aos cativos, aos oprimidos, às crianças, às viúvas, aos órfãos, a todos que são oprimidos. Independente de quem seja o opressor, Deus está do lado de quem está sendo oprimido. A Bíblia toda, de capa a capa. Então nós somos desafiados por Deus a dar voz. Dar voz. A quem você tem dado voz? Quais são as mensagens que você ecoa? Perguntas que eu faço para mim. Quais são as mensagens que nós, cristãos, evangélicos, em ano de 2022, quais são as mensagens que nós temos dado voz? E aí, o profeta Isaías, ele vai nos dizer o seguinte no capítulo 58. Então, façam justiça, defendam os pobres. E Isaías 58, maravilhoso, versículo 6. Nós cristãos temos o hábito do jejum, né? E aí o profeta Isaías vai falar sobre o jejum que Deus de fato aceita, que de fato ele se alegra, que de fato ele recebe com aroma suave. 58, versículo 6. Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem a carga dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seus alimentos com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupa aos que precisam. Não se escondam aos que carecem de ajuda. Façam justiça, deem voz aos pobres, defendam os pobres. E o Isaías vai dizer, não feche os seus olhos. Não feche os seus olhos. Remova essas escamas. Remova esse tampão. Abra os olhos. Veja que há um tanto de gente que clama na nossa terra. Quais são os oprimidos do nosso tempo? Quais são os marginalizados do nosso tempo? Quais são os agredidos, os violentados, os desprezados, os demonizados do nosso tempo? Qual é a resposta de Deus para essas pessoas? Esperança. Boa nova. Boa nova. Não fechemos os nossos olhos aos que precisam de ajuda. Ah, mas essa pessoa que precisa de ajuda, ela, também ela não se esforça, não vai atrás, não... Já parou para pensar por que talvez aquela pessoa esteja naquela situação, né? Eu vejo muita gente já acusando, já estabelecendo um julgamento sobre aquele que está numa situação de vulnerabilidade, sem antes ir lá e visitar.
sem antes ir lá e ver e verificar. Por que é que de fato. Eu lembro que eu estava ajudando uma família lá na cidade de São Carlos, e uma experiência de quando eu julguei errado. E eu estava levando o rapaz para o tratamento de câncer. A prefeitura não levava, eu estava levando ele para o tratamento de câncer em outra cidade. E um dia eu combinei horário com ele e o cara sumiu, não atendia telefone, não conseguia falar com ele, batia na casa, não atendia. E eu falei, caramba, combinou comigo, não cumpriu, tá vendo? Por isso que está nessa situação, por isso que ninguém ajuda. Aí, horas depois, a pessoa deu notícia e falou assim, olha, falei, e aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, minha filha passou mal a noite inteira. Ela foi conseguir dormir, era 4 e pouco da manhã, eu tinha combinado com ele às 6. Eu não acordei, não consegui. A hora que ela parou, todo mundo desmaiou em casa. E aí eu me lembrei de quando a minha filha passou mal às vezes de madrugada, que a gente perdeu hora. Então, tem muita coisa, estou dando um exemplo bobo, mas tem muita coisa que acontece. E o que a Bíblia diz para nós não é verifique o motivo pelo qual essa pessoa está nessa situação. Não, defenda, lute, dê voz, abra os olhos, enxergue, perceba, acolha, inclua, abrace, se aproxime, dignifique, semeie, sorriso, uma comida, um emprego, um remédio, sei lá, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Qual é a dor dessa pessoa? Semeie boa notícia para ela, porque é esse o nosso chamado. E aí, Jesus vem para todos nós e diz, olha, vocês ouviram tudo que os profetas disseram, tudo que o sábio disse no livro de Provérbios, o salmista disse, mas eu vou explicar para vocês então, Mateus 25. Aí Jesus ele deixa explícito o que é que de fato ele deseja, o que é que de fato ele quer. Mateus 25. Quer dizer que cuidar de pobre é coisa de crente? É. Quer dizer que cuidar do necessitado é coisa do reino de Deus? Jesus está comprometido com isso? Tá. Quem diz isso? O próprio Cristo. Ele diz, versículo 35 de Mateus capítulo 25. Pois tive fome, vocês me deram de comer. Perceba que não é tive fome, você orou por mim. Tive fome, você me deu de comer. Tive sede e você me deu de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando te vimos desdentado e estabelecemos um novo sorriso para o Senhor? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Versículo 40, e o rei dirá, eu lhes digo a verdade, em verdade vos digo, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, aos pequeninos, foi a mim que o fizeram. Jesus é encontrado com aqueles que sofrem. Nós nos encontramos com o Cristo diversas vezes ao longo da nossa semana. Porque quando nós nos encontramos com os que sofrem, com aqueles que estão com fome, com sede, presos, nu, doentes,
é com Cristo que nós nos encontramos. Ele mesmo diz que quando nós fazemos a estes, nós fazemos a Ele. É a Ele que fazemos. É a Ele que fazemos. Então, esse é o grande desafio da nossa peregrinação como discípulos e discípulas de Jesus. Você pode estar diante de Jesus, no sinal, na fila do supermercado, na fila do banco, na esquina da tua casa, aqui na igreja, em vários lugares você pode estar diante de Jesus. Então, por isso que é necessário, nós ouvimos o conselho do profeta Isaías: abram os olhos. Você pode estar diante de Jesus, com fome, com sede, doente, nu, preso. E aí o nosso convite é: façam justiça, lutem por justiça, deem voz, abram os olhos, porque você pode estar diante do Cristo, diante do grande Rei dos Reis, que espera que nós vivamos uma vida de generosidade, de partilha, de comunhão, de uns aos outros, de nos inclinarmos na direção de todo aquele, toda aquela que por algum motivo foi violentada. Deus tem lado, Deus está do lado dos oprimidos, Deus está do lado dos mais fracos, Deus está do lado dos que sofrem. Deus está do lado daqueles que estão precisando do nosso socorro, da nossa resposta, do nosso anúncio, da nossa proclamação das boas novas do ano aceitável do nosso Deus. Amém? Vocês estão meio dura essa palavra? O pastor não vai me chamar mais? Mas porque é dura para mim. A realidade que eu encontrei foi muito triste. Foi muito assustador. Sabe? E o pior é que não é só lá que tem. Tem outros. Do outro lado do rio, em comunidades que nós não conseguimos ir, tem mais outras 40 comunidades, só do Rio Tapajós. O Vale do Ribeira, aqui, São Paulo. Um bolsão de pobreza. Sumaré, né? As comunidades mais pobres da cidade. Abram os olhos, façam justiça, deem voz. Porque eu disse que há um jejum que Deus aprova, e há uma religião que Deus aprova. Tiago vai dizer para nós, Tiago capítulo 1, versículo 27, que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. 2 pontos para a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus. 2 pontos. Tiago vai nos ensinar que essa religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Quando que eu me corrompo pelo mundo diante da afirmação de Tiago, diante da afirmação do salmista, diante da afirmação de Isaías, diante do que o Cristo mesmo diz? Quando é que eu me corrompo? Eu me corrompo quando eu tapo os meus olhos, quando eu finjo que eu não vejo, quando eu ignoro, quando eu passo por cima, quando eu desprezo, quando eu violento, quando eu agrido, quando eu oprimo, quando eu saio do lado de ser defensor do oprimido para me tornar um opressor. Isso é se corromper pelo mundo. Não é sobre questões morais aqui, é sobre você viver uma vida de integridade diante de Deus. E essa vida de integridade diante de Deus é a vida que se inclina na direção daquele que sofre. Porque o próprio Deus veio para isso. O Cristo morre na cruz por quem? O que é o ato da cruz, do Cristo crucificado? Para quem? Para quem ele estava ali, pendurado no madeiro? Senão para aqueles que tinham a condenação eterna do inferno. Estavam separados de Deus. Há sofrimento maior do que esse? Há marginalização maior do que essa?
Há condição mais terrível do que essa, e o Cristo vem então e morre na cruz, para que eu e você, miseráveis, pobres, nus, afastados, distanciados, separados da glória de Deus, pudéssemos de novo nos conectar com Ele, dessa vez, para sempre. E dessa vez, não há nada que eu possa fazer que anule o sacrifício de Cristo. Não há nada que eu possa fazer que me tire desse lugar. Paulo vai dizer que nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E esse amor foi daquele que se oferece por mim, carente da glória, carente da graça, carente da bondade, da boa mão de Deus, da misericórdia de Deus sobre mim. Quando nós olhamos por essa perspectiva, nós deixamos de nos considerar melhores, porque o sacrifício da cruz não foi para pessoas boas, o sacrifício da cruz foi para pecadores como nós. Você morreria pelo teu vizinho, você morreria pela pessoa que te traiu, você morreria pela pessoa que te ofendeu, você morreria pela pessoa que te enganou. Pois é, Cristo morreu por essas pessoas, nós. Afastados de Deus o Pai, mas reconciliados com Cristo. E o mistério, o ministério, a obra reconciliatória é justiça. Há um novo homem, há um novo Adão, surge um novo homem, o segundo homem, o Cristo, esse perfeito, e esse nos convida a abrirmos os nossos olhos e a socorrermos aqueles que sofrem, por amor, por generosidade e, sobretudo, em obediência à sua palavra. Vamos orar? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Tantas vezes que eu fechei os olhos, por tantas vezes que eu passei e fingi que não vi. Eu podia estar me encontrando com o Senhor nessas vezes. E eu não o socorri, eu não o amparei. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Deus, e te peço que o Senhor gere em mim e nos meus irmãos e nas minhas irmãs aqui, que o Senhor gere em nós um coração igual ao teu, como nós cantamos nessa noite. Um coração disposto a obedecer, a cumprir o teu querer, a não se perguntar se fazer isso é político ou não, mas olhar para as Escrituras e ter toda a resposta. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Os políticos, eles entram e saem de direita, de esquerda e ficam se revezando. E como o próprio salmista disse, eles são opressores que não sabem de nada, não entendem nada e estão do lado errado da história. O Senhor não está do lado deles, o Senhor está do lado dos que sofrem. Sempre. Sempre. Porque nós estávamos nesse lugar dos que sofriam e fomos resgatados pela tua boa, poderosa mão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos reconciliou consigo.
Nós, os pecadores, nós, os afastados de Ti, nós que o rejeitamos, o Senhor nos perdoou, nos resgatou, nos reconciliou, o Senhor nos amou. Nós. E o Senhor fez isso e nos deu de presente a missão de reconciliar com o Senhor todas as coisas por meio de Cristo nosso Senhor. O Senhor nos deu a missão de darmos voz aos que sofrem, de sermos arautos do Evangelho do Reino de Deus, de anunciarmos boas notícias, com palavras e com ações. O Senhor nos mandou ir. O Senhor disse aos discípulos de João Batista: vão e digam a ele o que vocês estão vendo aqui. Os cegos veem, os surdos ouvem, os presos são libertos. E o Senhor nos disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Mas nós precisamos sermos visitados pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós abandonemos todas as bandeiras desse mundo e nos agarremos firmemente na Tua vontade, para que o Senhor nos dê um novo coração. Um novo coração, generoso, amoroso. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre essa igreja, vem sobre a vida da liderança dessa igreja. Nos revista ainda mais do Teu poder, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. Eu conheço o coração deles, Deus. Eu sei o quanto eles querem avançar o Teu reino nessa cidade, Senhor. Os empodera poderosamente. Os empodera poderosamente, Senhor. Confronta qualquer pessoa aqui ou na tela que estiver acomodado. Confronta essas pessoas, porque os pastores dessa comunidade estão comprometidos de joelhos, com os joelhos em terra, com o rosto no pó, clamando para que o reino do Senhor seja anunciado. Confronte todos que precisam ser confrontados nessa noite, para que haja maior comprometimento com o Teu Evangelho, para que haja maior comprometimento com a vida congregacional, para que haja maior comprometimento com a comunhão do corpo de Cristo, para que haja maior comprometimento com a missão que o Senhor confiou a essa comunidade, Senhor. Abençoa-os, Deus. Abençoa-os. Envia cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui para os becos dessa vida, para que eles anunciem o ano aceitável do Senhor, a boa nova de justiça, de paz e de amor, Senhor. Em nome de Jesus e para o nosso bem. Amém. Amém.